Olá, cursistas, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Diócles Igor e vamos trabalhar com a disciplina Língua Portuguesa 3. Além dessa videoaula, que apresentaremos o conteúdo programático do plano de ensino, vocês também terão acesso à sala virtual dessa disciplina, onde poderão acessar a qualquer momento o caderno didático ou a apostila, bem como outros textos teóricos disponíveis. Nos fóruns de discussões, vocês poderão discutir, opinar, exemplificar, tirar as dúvidas e interagir com os colegas. Serão auxiliados por mim e pelo tutor presencial e pelo tutor à distância, naquilo que for necessário. Eu peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem lá no nosso fórum da nossa sala virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam a apostila toda. Esta videoaula corresponde à unidade 1, que consta lá no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos trabalhar nessa unidade o novo acordo ortográfico, os aspectos estéticos do texto, a redação de textos empresariais e oficiais, bilhete e e-mail. E aí, vamos começar? O novo acordo ortográfico que nós vamos falar entrou em vigor em 2009, com a finalidade de uniformizar a grafia das palavras dos países que possuem, naturalmente, o português como língua oficial. Se você ainda não domina todas as mudanças, precisa se preparar para adotá-las. Todo professor, independente da disciplina, que leciona, deve seguir as normas para escrever corretamente em diferentes contextos, na preparação e na correção de atividades e provas. No quadro, nos bilhetes enviados aos responsáveis e em textos direcionados aos colegas de trabalho e à direção como um planejamento. A melhor forma de lembrar as alterações, incorporá-las progressivamente, é manter bons materiais de consulta sempre à mão. Vamos ver essa imagem. Aqui nós temos uma tira do Grump. Diz o seguinte: vândalo, olha isso, já estão valendo as novas regras do tal acordo ortográfico. Acentuação, hífen, mudou um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Precisamos de um novo corretor ortográfico para essa máquina urgente. Na imagem que eu acabei de mostrar, que é uma tirinha, o personagem Grump conversa com seu cachorro, o Vândalo, sobre o novo acordo ortográfico. Destaca que há várias mudanças e quando pensamos que ele irá estudar as novas regras, descobrimos que quer apenas atualizar o corretor ortográfico do seu computador. Mas a situação da tirinha não é algo fictício. Existem muitas pessoas que acham que apenas atualizando o corretor ortográfico já estão dominando as regras ortográficas do novo acordo. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. O que motivou esse novo acordo? Ora, o novo acordo ortográfico foi assinado com o objetivo de unificar as ortografias dos países que têm o português como a língua oficial. As novas regras instituem que o alfabeto agora tem 26 letras, que não há mais o sinal do trema e também determina mudanças para a acentuação gráfica e para o uso do hífen. As mudanças foram planejadas visando unificar as regras do idioma no Brasil, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, em Portugal, em Angola, na Guiné-Bissau, em Moçambique e no Timor-Leste, que vem discutindo o tema desde os anos 90. Olha, aqui nessa imagem nós temos o mapa mundi com os países lusófonos, onde temos uma distribuição de mais de 240 milhões de cidadãos que falam a língua portuguesa. Aqui na América nós temos o Brasil, temos Portugal com as ilhas, na África nós temos
Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste, numa quantidade também inferior, mas que fala a língua portuguesa. Aqui nessa outra imagem, eu quero mostrar para vocês a quantidade de população, de habitantes que tem em cada um desses países. Aqui na Angola, nós estamos com mais ou menos 18 milhões de habitantes. O Brasil, o maior de todos, com mais de 200. Cabo Verde, com 500 mil. Guiné-Bissau, com 1,5 milhão. Moçambique, com mais de 22 milhões. Portugal, com mais de 10 milhões. São Tomé e Príncipe, com 160 mil habitantes, que fala a língua portuguesa. O fator econômico foi determinante, pois a padronização vai facilitar a integração comercial. A unificação pode ainda estimular o intercâmbio científico e cultural entre esses países. Embora todos falem a mesma língua, nem sempre é fácil entender, além de suas fronteiras, o texto escrito em um deles. E isso impede que as culturas nacionais transitam de um país para o outro. Com a reforma, é esperado que os bens culturais dessas nações, como as produções literárias, ganhem maior projeção e passem a ser mais consumidos fora de seu território de origem. A reforma ela não atinge todos os países da mesma maneira. No Brasil, por exemplo, 2.000 palavras sofreram alterações, ou seja, 0,5% do total. Já em Portugal, cerca de 10 mil termos mudaram, aí 1,5%. Então lá nós temos a palavra ótimo, que era óptimo, e ação, acção, passaram a ser grafadas como aqui, ótimo e ação, aproximando-se da linguagem oral comum no nosso país. Mudanças ortográficas não são uma novidade no Brasil. As primeiras ocorreram em 1943, com o propósito de aproximar as normas oficiais da língua usada no cotidiano, incorporando o brasileirismo, por exemplo. Assim foram endossadas grafias como comércio e farmácia, que já eram usadas por aqui juntamente com comércio, 2 M's, e farmácia, PH, como em Portugal. Uma nova atualização ocorreu em 1971. Nessa, o trema nos hiatos, átonos, como em vaidade, deixou de ser usado. Além disso, o acento circunflexo, diferencial nas letras E e O, das palavras escritas da mesma maneira, mas com sons distintos, foi eliminado. É o caso do substantivo almoço, onde nessa sílaba mo nós teríamos aí o acento circunflexo na vogal O, que levava acento para ser distinguido de almoço e almoço, da conjugação do verbo almoçar na primeira pessoa do singular. O mesmo ocorreu com o substantivo começo. Começo e comércio. Então, começo levaria acento circunflexo. Esse percurso comprova que a língua é dinâmica e se altera com o passar dos tempos. O mesmo ocorre com a ortografia, uma convenção social fruto do momento histórico. As mudanças do idioma, portanto, devem ser analisadas de acordo com o contexto. A língua portuguesa tem 2 sistemas ortográficos. O português, adotado também pelos países africanos e pelo Timor-Leste, e o brasileiro. Essa duplicidade decorre do fracasso do acordo unificador assinado ainda em 1945. Portugal adotou, mas o Brasil voltou ao acordo de 1943. As diferenças não são substanciais e não impedem a compreensão dos textos escritos numa ou noutra ortografia. No entanto, considera-se que a dupla ortografia dificulta a difusão internacional da língua. Por exemplo, os testes de proficiência têm de ser duplicados.
Além de aumentar os custos editoriais, na medida em que o mesmo livro, isso mesmo, para circular em todos os territórios da lusofonia, precisa normalmente ter duas impressões diferentes. O dicionário Roais, por exemplo, foi editado em duas versões ortográficas para poder circular também em Portugal e nos outros países lusófonos. Podemos facilmente imaginar quanto custou essa brincadeira. Essa situação estapafúrdia motivou um novo esforço de unificação que se consolidou no acordo ortográfico assinado em Lisboa em 1990 por todos os países lusófonos. Na ocasião, estipulou-se data de 1º de janeiro de 94 para a entrada em vigor da ortografia unificada, depois do acordo ser ratificado pelos parlamentos de todos os países. E com tudo isso, por várias razões, o processo de ratificação não se deu conforme esperado. Só o Brasil e Cabo Verde o realizaram. E o acordo não pôde entrar em vigor. Então, diante dessa situação, os países lusófonos, que são os países que falam a língua portuguesa, numa reunião conjunta em 2004, concordaram que bastaria a manifestação ratificadora de 3 dos 8 países para que o acordo passasse a vigorar. Então, em novembro de 2006, São Tomé e Príncipe ratificou o acordo. Desse modo, ele, em princípio, está vigorando e deveríamos colocá-lo em uso. Então, na nova regra do acordo ortográfico, nós temos a tabela, nós temos o alfabeto, em que na nova regra o alfabeto vai ser formado pelas 26 letras. Agora é formado por 26 letras. E antes todo mundo sabia que a consoante K, W e Y não eram consideradas letras do nosso alfabeto. E a partir de agora, essas letras são usadas em siglas, símbolos, nomes próprios, palavras estrangeiras e seus derivados, como vocês estão vendo aqui. Então agora nós podemos incluir nos nomes próprios as consoantes, as letras K, W e Y. Embora continuem de uso restrito, elas ficam agora incluídas no nosso alfabeto, que passa então a ter 26 letras. Importante deixar claro que essa medida nada altera do que está estabelecido. Apenas fixa a sequência dessas letras para efeitos da listagem alfabética de qualquer natureza. Então adotou-se a Convenção Internacional. O K vem depois do J, o W depois do V e o Y depois do X. Ainda observando a tabela sobre o trema, na nova regra foi abolido, então não existe mais o trema em língua portuguesa, apenas em casos de nomes próprios e seus derivados, como Miller e Milleriano. Agora, na regra antiga, como vocês estão vendo aqui nessa segunda coluna, nós temos todas essas palavras com trema, né? O que agora não se usa mais. Então essas palavras, elas ficaram sem o trema, como vocês estão vendo nessa terceira coluna aqui. Nessa próxima tabela, nós temos como ficou a acentuação. Na nova regra, os ditongos abertos, ei, não são mais acentuados em palavras paroxítonas. E quais são as palavras paroxítonas? São palavras em que a penúltima sílaba recebe a tonicidade. Então, como vocês estão vendo aqui, na regra antiga, todas essas palavras paroxítonas, elas recebiam o acento. E agora não recebem mais. Então, vejam bem, as palavras paroxítonas não recebem mais o acento a partir dos ditongos abertos. Ei e oi. Então, nos ditongos abertos de palavras oxítonas e monossílabos, o acento continua.
como em herói, em constrói, dói, anéis, papéis. O acento num ditongo aberto eu continua também. Chapéu, véu, céu, ilhéus. Agora, os ditongos abertos ei e oi não são mais acentuados em palavras paroxítonas. Aqui, o hiato, ou, não é mais acentuado. Então, antes a gente acentuava, como aqui na palavra enjoo, o primeiro O recebia o acento circunflexo. Como em voo, como em coroa. E agora não há mais a necessidade de acentuar, como vocês estão vendo aqui. O hiato I não é mais acentuado também, como em crem, como em dem, como lem, vem. Agora também não recebem mais esse acento. Não existe mais o acento diferencial em palavras homógrafas. Como, por exemplo, para, no sentido de verbo, né? Pela, o substantivo e verbo. Pelo, o substantivo. Pera, substantivo. Então, a partir de agora, nós não vamos mais acentuar essas palavras, como vocês estão vendo aqui. Então, o acento diferencial ainda permanece no verbo poder, na terceira pessoa do pretérito perfeito indicativo, pôde. E no verbo por, para diferenciar da preposição por. Que essa é uma das observações que tem que ficar atento. Não se acentua mais a letra U nas formas verbais risotônicas, quando precedido de G ou Q. E antes de E ou I, como aqui, ó, gui, qui. Então, vocês estão vendo argui, apazigue, averigue. A partir de agora, nós não usaremos mais o acento. Não se acentua mais I e U. Tônicos em paroxítonos quando precedidos de ditongo, que é o caso de baiuca, boiuna, feiura. Elas agora também vão ficar sem o acento. Certo? Vamos dar mais uma olhada aqui. No hífen, que também temos muita pegadinha, principalmente em concurso. O hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixos ou falsos prefixos, terminados em vogal, olha só, terminado em vogal, mais palavras iniciadas por R ou S, sendo que essas devem ser dobradas. Pelo que vocês estão vendo aí, essa é a nova regra. E devemos memorizar porque isso acaba sendo muita pegadinha no dia a dia, fora os concursos e cursos que fazemos. Então, na regra antiga, a gente teria antessala, utilizando o hífen, antessacristia, autorretrato, antissocial, antirrugas, certo? E se você olhar a regra diz que não utiliza mais em prefixo ou falso prefixo. Ok? Agora, como será? Então, como nós eliminamos para essa situação de palavras formadas de prefixo ou falso prefixo, terminadas em vogal, mais iniciados por R's ou S, né, como aqui é o contrassenso, agora todas vão excluir o hífen para esse tipo de regra. Mas é bom observar bem essa observação, que diz que em prefixos terminados por R, permanece o hífen se a palavra seguinte for iniciada pela mesma letra. Então, hiperrealista. Nós temos aqui dois R's, não é isso? Dois R's sendo evidenciado aqui, ó. Hiper requentado.
Então aqui nós vamos permanecer. Hiperrequisitado, né? Então são a mesma, terminando e começando na mesma letra. O hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixo ou falso prefixo terminados em vogal, com mais palavras iniciadas por outra vogal. Eu quero deixar claro que aqui nós vimos que ela não é mais utilizada em palavras iniciadas por R ou S. Aqui nós já temos iniciadas por outra vogal. Então, em alta afirmação, observando aqui o prefixo e a vogal A, nós estamos terminando com uma vogal e começando com a outra vogal. Alta ajuda, terminamos com a vogal O e começamos com a vogal A. Alta aprendizagem, a mesma coisa. Autoescola, a mesma coisa, vocês estão vendo aí. Contraindicação, terminamos com a vogal A e começamos com a vogal I. Como fica na nova regra? Na nova regra, nós vamos retirar o hífen e vamos colocar o hífen. Vamos retirar o hífen, e vamos deixar sem o hífen essas palavras que são formadas de prefixo ou falso prefixo, terminados em vogal, mais as palavras iniciadas por outra vogal, que é o caso desse conjunto aqui de palavras. Mas é bom entender que essa nova regra vai uniformizar algumas exceções já existentes. Antes, como antiaéreo, anti-americano, socioeconômico. Esta regra não se encaixa quando a palavra seguinte iniciar por H. Anti-herói, anti-higiênico, extra-humano, semi-herbáceo. Vocês estão vendo que não há tanta dificuldade. Estamos percebendo que, inclusive, é uma nova regra que mantém menos regra do que antes. Agora vamos ver aqui, ainda no hífen, agora utiliza-se o hífen quando a palavra é formada por um prefixo ou falso prefixo, terminado em vogal, mais a palavra que é iniciada pela mesma vogal. Então, aqui nós vamos utilizar, certo? Olha só. Vamos utilizar. Eu acabei de mostrar para vocês onde eu não iria utilizar mais o hífen. Agora nós vamos passar a utilizar. Como era antes? Antes nós tínhamos anti-ibérico, anti-inflamatório, anti-inflacionário, sem hífen. Mas com a nova regra, que eu acabei de mostrar aqui, o prefixo, a palavra formada por prefixo ou falso prefixo, terminada em vogal, mais uma palavra iniciada pela mesma vogal, vai agora receber o hífen. Então, o que a gente está vendo aqui, esse prefixo aqui de anti-inflacionário. Se você for observar, esse prefixo aqui, anti-inflacionário, ele está terminando com a vogal I e a próxima palavra começa com a vogal I. Então, eu vou utilizar o hífen. Anti-imperialista, arqui-inimigo, terminou o prefixo com a vogal I e começa com outra vogal I. Então, aqui eu vou utilizar, que são vogais que terminam e começam da mesma maneira. Micro-ondas também agora leva acento, porque antes não levava. Agora leva acento, micro-ondas, micro-ônibus, porque terminam
e começam com a mesma vogal. Essa regra ela foi alterada por conta da regra anterior. Então, prefixo termina com vogal, mas palavra inicia com vogal diferente. Não tem hífen. Prefixo termina com vogal, mas palavra que inicia com a mesma vogal com hífen. Uma exceção é o prefixo co. Mesmo se a outra palavra inicia com a vogal ou não utiliza-se hífen. Então, por essa exceção aqui, a gente percebe que a regra, na verdade, tem poucas exceções e isso facilita mais o entendimento. Agora, não vamos utilizar o hífen, não usamos mais hífen em compostos que pelo uso perdeu-se a noção de composição. Se antes a gente tinha manda-chuva, paraquedas, paraquedista, paralama, que usava o hífen, agora nós juntamos essas palavras e ela não mais usará esse hífen. O uso do hífen permanece em palavras compostas que não contêm elemento de ligação e constitui unidade sintagmática e semântica, mantendo o acento próprio, bem como naquelas que designam espécies botânicas e zoológicas. Ano-luz, azul escuro, médico, cirurgião, conta-gotas, guarda-chuva, segunda-feira, tenente-coronel, beija-flor, couve-flor, erva doce, mal-me-quer, bem-te-vi, vão permanecer, ok? Agora vamos ver aqui sobre o uso do hífen, onde o uso do hífen permanece. Em palavras formadas por prefixo, ex, vice e solto, como em ex-marido, vice-presidente, solto-mestre. Em palavras formadas por prefixo circum e pan, mais palavras iniciadas em vogal M ou N, como em pan-americano, circunnavegação. Em palavras formadas por prefixo pré, pró e pós, mais palavras que têm significação própria, pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação. Em palavras formadas pelas palavras além, aquém, recém, sem, como em além-mar, além-fronteiras, aquém-oceano. Não existe mais hífen. Em locuções de qualquer tipo, como em as substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Por exemplo, cão de guarda, fim de semana, café com leite, pão de mel, sala de jantar, cartão de visita, cor de vinho, à vontade, abaixo, acerca de. Água de colônia, né, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, a Deus dará e a queima-roupa são as exceções. O acordo é, em geral, positivo. Em primeiro lugar, porque unifica a ortografia do português, mesmo mantendo algumas duplicidades. Por outro lado, simplifica as regras de acentuação, limpando o formulário ortográfico de regras irrelevantes e que alcançam um número muito pequeno de palavras. A simplificação das regras do hífen é também positiva. Torna um pouco mais racional o uso deste sinal gráfico. Vamos ver um pouco sobre os aspectos estéticos do texto. A aparência do texto são vários aspectos que contribuem para tornar um texto melhor ou pior para a leitura. A aparência do texto, que compreende espaçamento, margens, letra, é um dos primeiros itens a ser observado pelo leitor. Excessos de destaques, dados e algumas palavras ou expressões num corpo do texto podem comprometer o entendimento e a finalidade do mesmo.
fazendo tudo parecer importante demais, ou pode ser ainda pior, colocando em risco a credibilidade da sua comunicação. A estética do texto, muitas vezes, representa a imagem do seu emissor. Por isso, você deve tomar cuidado ao expressar no texto escrito marcas que podem despertar elogios ou críticas negativas relativas à sua pessoa. Nesse sentido, o texto que você produz pode ser um aliado para a expressão da sua imagem no meio profissional ou um inimigo fatal à sua carreira. Agora que você já compreendeu a importância dos aspectos estéticos do texto, vamos conferir alguns elementos importantes a serem observados no momento de uma produção textual. Já não mais se usa a forma combinada de parênteses para escrever um texto em primeira ou terceira pessoa do singular ou plural. Com a tecnologia de que dispomos hoje, é possível alterar a pessoa a que se destina o texto de maneira bastante rápida, sem a necessidade de redigitação total do texto. Usar um só destinatário confere qualidade ao texto. Por isso, evite recebi, pagarei. Opte por reescrever essas formas de acordo com cada documento enviado. Isso dá mais credibilidade ao texto, pois o receptor tem uma impressão de que a informação é exclusiva para si. Quase não se usa a translienação. Porém, se isso for necessário, use o hífen ao lado da sílaba a ser separada. Não sublinhe as letras. Há muitas maneiras de se destacar palavras ou expressões nos textos. Porém, não se deve usar mais de uma forma de destaque. Não faça uso de negrito e itálico ao mesmo tempo. Palavra em destaque, isso é exagero e afeta a estética do texto. Você pode, veja bem, sublinhar palavras, colocar as palavras entre aspas, fazer espaçamento entre letras, empregar caracteres maiúsculos, empregar cores diferentes. Agora, mesmo que as palavras estejam no título, em caracteres escritos com caixa alta, os acentos devem ser respeitados. Os pronomes de tratamento podem ser abreviados, quando seguidos de nomes próprios. Do contrário, melhor escrevê-los por extenso. As palavras estrangeiras devem vir escritas entre aspas, sublinhadas ou ainda podem ser escritas em negrito. Somente utilize uma das formas citadas. Opte por termos da língua portuguesa, somente use estrangeirismo, quando não houver termo correspondente à nossa língua mãe. Como vamos gravar essas datas? Não se usa ponto para separar os algarismos do ano. Use sempre 2008 sem o ponto. O uso de zero antes das unidades de datas é facultativo. Geralmente se faz uso para evitar fraudes. No entanto, nenhuma regra direciona o uso. O nome dos meses do ano deve ser escrito com letra minúscula. E para que se faça abreviação dos meses do ano, usa-se as 3 primeiras letras do nome do mês, como em janeiro, Jan, fevereiro, Feve, março, Mar, e por aí vai. Só que o mês de maio, ele não se abrevia, por questões de não economia na troca de uma letra por um ponto. Se você grafar os nomes dos meses do ano em letras maiúsculas, janeiro, Jan, toda maiúscula, não há necessidade de se colocar o ponto final, certo? A grafia do número de horas não se dá com 2 pontos. O correto é obedecer a alguns padrões. Por exemplo, para horas inteiras, 15 horas ou 15, coloca o H. Para horas e minutos, 15H, 15MIN. Ou 15H, 0,2 MIM. 15 horas e 2 minutos. Há aqueles que utilizam outras formas para designar números de horas, porém somente essas mencionadas estão corretas. Não erre nada de escrever 15 horas como um 15HS ou por 0 hora. Os nomes de rua e números devem ser grafados após o nome da rua, o número, ou após o nome da rua, o N com o número, o tracinho.
Os números de caixa postal e telefone devem ser grafados com o traço depois dos números. Os artigos de um ato oficial são grafados por algarismos ordinais, do 1º ao 9º. Do 10º em diante são grafados em algarismos cardinais. Não se deve iniciar uma frase com algarismo, deve-se usar um artigo antes de se colocar o algarismo, mesmo que esse seja escrito por extenso. Não se usa pontos para grafar algarismos romanos, os quais sempre são escritos com letra maiúscula, como em capítulo 10º, o X. Destaque para verificação. Lembre-se de não colocar ponto abreviativo em medidas e símbolos, como em quilo, em litro, em grama. Para se evitar fraudes ou mal-entendidos, escreva o número por extenso nos documentos. A exceção aberta para horas, né? E para datas e porcentagens. Quando você for utilizar de parágrafos numerados, use o símbolo do parágrafo. Na escrita de documentos, usa-se espaçamento 1,5 ou 2 para documentos empresariais e 1,5 para oficiais entre órgãos do governo. Hoje não se usa mais o traço para assinatura, a não ser em alguns contratos para determinar melhor quem os assina. Carimbos não devem ser usados em documentos como a carta comercial, uma vez que as folhas geralmente vêm timbradas. Deixe-os para cartórios e repartições públicas. Ok? Redações de textos empresariais e oficiais. Esse tipo de escrita são atividades com formas de atuação e objetivos bastante específicos. Tem estilos e características próprios, o que as distingue sobremaneira de redações literárias. A linguagem de redação de documentos considera principalmente a objetividade, a eficácia e a exatidão dos informes. Usa-se para tal linguagem denotativa sentido real das palavras, uma estrutura simples, paragrafação clara e objetiva. Isso não quer dizer que não devemos preocuparmos com a estética, tanto da linguagem quanto do documento em geral. Pelo contrário, como vimos em outras aulas, a estética do texto é primordial para uma boa comunicação. O ato de escrever, muitas vezes, causa insegurança no autor do texto, que pode ter dúvidas quanto à clareza daquilo que escreveu, indagando-se se o objetivo da comunicação será alcançado por meio do texto escrito, se a linguagem utilizada está adequada ao contexto da produção ou ainda outros questionamentos semelhantes. Tais sentimentos são naturais, principalmente quando não se tem ainda muita prática da redação de textos oficiais e empresariais. Por isso você deve preocupar-se com as práticas de reescrita. Não tema em treinar a escrita, fazer rascunhos, ler e reler aquilo que escreveu, pois essas são atitudes simples que diminuem significativamente as possibilidades de erro e aprimoram a prática da escrita. É bastante comum as empresas ofertarem treinamento para os funcionários responsáveis pela confecção de comunicação. Essa atitude mostra preocupação com a imagem da empresa, pois as pessoas responsáveis pela escrita não podem cometer erros de gramática, de vocabulário ou de estrutura textual. O profissional responsável pela redação dos documentos empresariais expressa no texto escrito sua imagem profissional e também a imagem da empresa ou órgão que representa. Na redação empresarial, por exemplo, é um meio de se estabelecer comunicação entre pessoas por meio de papéis, cartas e outros documentos. É o conjunto de instrumentos de comunicação escrita: cartas, bilhetes, memorandos, requerimentos, contratos. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos um bilhete. Carolina, preciso que você confira os números dos relatórios sobre o estoque por depósito que deixei em sua mesa. Obrigado, Pedro. Aqui nós temos um tipo de redação, né, de um empresarial, só que de uma forma bem mais simples. Aqui nós temos um memorando. No memorando você vai colocar o dia, o mês e o ano, a quem você vai destinar, o assunto, como aqui está aquisição de material de impressão.
E aqui, porque aqui quem vai receber já vai entender do que se trata. E no corpo do texto você coloca a mensagem. Tendo em vista o baixa no estoque de materiais de impressão, a saber, toners para impressoras e resma de papel A4, sendo que a servidor é suficiente apenas para abastecer o consumo por cerca de 2 semanas, solicitamos a tomada de orçamentos para a posterior aquisição de tais materiais. Aí, atenciosamente, assina o nome e o cargo, para saber quem está fazendo essa solicitação. Aqui nós temos um outro modelo de memorando, onde vamos colocar aqui o número do memorando, a data também, de quem está mandando, para quem, o assunto e a mesma coisa no corpo do texto, né? A solicitação vem aqui, do que se pede. Na redação oficial. A redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e publicações. A correspondência oficial é o meio de que as pessoas se utilizam para manter as relações do serviço na administração pública, direta ou indireta, no âmbito federal, estadual ou municipal. E assim, a redação oficial é a maneira de redigir a correspondência dos mais diversificados objetos de serviço nos órgãos públicos. As palavras integram a maior parte das situações que vivemos e geralmente expressam o que sentimos. Daí a importância de uma escrita clara e objetiva, ainda mais quando o nosso objeto é a redação empresarial oficial. Como já vimos antes, a comunicação empresarial e oficial tem características específicas que precisam ser respeitadas no momento da produção textual. Vale ressaltar ainda que neste contexto não há apenas um tipo de texto e formatação para a produção do texto escrito. Por isso, nas próximas aulas, nós vamos direcionar o estudo ao estudo dos diferentes gêneros textuais que circulam nesse meio. O bilhete é um gênero usado para comunicações breves. Atualmente está sendo substituído pelo e-mail. De uma forma ou de outra, há que se ter atenção para a utilização da norma padrão da língua. É um gênero textual que pode ter significados diversos, pois pode ser um tipo de documento de valor comprovante ou um breve recado escrito para alguém. Alguns podem ter código de barras ou uma tarja magnética para armazenar dados nele contidos. Atualmente, a maioria das empresas e instituições públicas já adotou outros mecanismos para registro de recados. Porém, em muitos ambientes, o bilhete ainda acaba cumprindo a função desses comunicados rápidos. Por isso, a importância de redigi-lo utilizando uma linguagem adequada e com as informações necessárias. Aqui nós temos um bilhete de loteria, onde temos o código de barras, a hora, a data e a hora que o bilhete foi produzido, os números escolhidos. Isso aqui é um comprovante. É um comprovante de um jogo. Aqui nós temos um bilhete, só que um bilhete de transporte rodoviário, né? Onde marca a linha, né? De onde você está saindo, para onde você vai, horário, data, valores. Aqui nós temos um bilhete de escola. Eu, fulano de tal, né, professora responsável pelo aluno Beltrano, do ano tal, tomei conhecimento que ele não fez os deveres de casa, né, ou não acabou com os deveres de casa, não teve cuidado. Isso aqui para informação
da família, do responsável pela criança. Aqui nós temos um outro bilhete. Mamãe, acho que tem visitantes estranhos na minha cabeça. Dá uma olhadinha, beijinhos. É uma forma de dizer que a criança está com piolho e que tem que ser observado. Aqui nós temos um bilhete de show, de 2 shows. Aqui de um show de axé, que é do Léo Santana, em Vitória, Espírito Santo. E aqui nós temos um show sertanejo em Vitória, só que da Conquista, na Bahia, que é do Luan Santana, marcando o dia, horário e valor. E aqui nós temos um bilhete. Senhor João, ligação do senhor Carlos às 2h30, pediu para retornar. Fone 333-2222. Atenciosamente, secretária Ana Paula. Bilhete de loteria que dá direito a concorrer a sorteios. O bilhete ferroviário que é impresso e dá direito a viajar em transportes coletivos. O bilhete rodoviário que comprova a efetuação de pagamentos. O bilhete escolar. O bilhete de ingresso, todos esses que eu acabei de mostrar para vocês. Nesses exemplos de bilhete que eu acabei de expor, nós vimos mensagem de recado telefônico, o último. Você já pensou sobre a importância desse recado escrito em um simples bilhete? E como sua redação incorreta poderia trazer problemas para a empresa e também para o profissional que grafou o bilhete incorretamente? Imagine que mesmo se tratando de uma ligação de um cliente importantíssimo, na correria das atividades cotidianas, a secretária anotasse apenas o recado, mas não anotasse o número de telefone para retorno da ligação. Com as facilidades dos meios de comunicação atual, fica difícil pensar que isso seria um grande transtorno, pois existem diversas possibilidades de conseguir um número de telefone no âmbito empresarial. Mas pense que no imediatismo da situação não seria esta a melhor providência esperada pelo chefe. Vamos simular uma situação muito comum no âmbito empresarial. Após entregar o bilhete ao seu chefe, a secretária ouviu um pedido de retorno imediato da ligação para o cliente e não tinha anotado o número do telefone para o retorno. Seria necessário um pedido de desculpas ao seu superior e ainda de tempo para buscar o número e aí sim poder efetuar a ligação. Parece simples quando descrevemos a situação, mas não é assim tão fácil quando se trata de vivenciá-la. Por isso, ressaltamos que o recado escrito em um bilhete deve ser simples e objetivo, mas precisa conter todas as informações necessárias para o repasse da informação. Lembre-se, comunicação eficaz é aquela que cumpre o objetivo com agilidade e confiabilidade, mesmo quando se trata de um simples bilhete. Não se deve esquecer o destinatário e a assinatura do bilhete. O correio eletrônico ou e-mail, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não interessa definir forma rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação empresarial. Vejamos a seguir algumas dicas importantes que devem ser observadas ao optar-se pelo e-mail para a comunicação. O campo assunto do formulário de correio eletrônico, mensagem, deve ser preenchido de modo a facilitar a organização documental, tanto de destinatário quanto do remetente. Para os arquivos anexados à mensagem, deve ser utilizado, preferencialmente, o formato rich text. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre o seu conteúdo. Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não seja disponível, deve constar na mensagem o pedido para a confirmação do recebimento.
Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor documental e para que possa ser aceito como documento original, é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente na forma estabelecida em lei. Na redação do correio eletrônico, lembre-se de evitar os termos abreviados e outras expressões características da linguagem utilizada no meio virtual. Também para essa forma de comunicação, além de adequar a linguagem à forma padrão da língua, existe um conjunto de regras específicas que descrevem como comportar-se nos meios de comunicação virtuais. Vejamos algumas regras bem práticas. Chamamos de etiquetas as regras que descrevem normas gerais para que a comunicação no meio virtual ocorra de forma educada e evite interpretações errôneas. Pois quando utilizamos diferentes recursos de escrita, a mensagem grafada passa a representar alguns sentimentos e emoções de seu emissor. O uso destes recursos tanto pode auxiliar como também comprometer o entendimento da mensagem pelo receptor. As netiquetas são úteis para trocas de e-mail, participação em listas e grupos sociais em rede. Vejamos algumas dessas regras. Fale, não grite. No e-mail e outras mensagens enviadas via internet, não se deve grafar palavras inteiras em letras maiúsculas, por isso representa que você está gritando. Percebeu como a expressão grafada em maiúsculo em algumas causas vai ter estranhamento? Por isso o uso de maiúscula e minúscula deve seguir o mesmo padrão de texto escrito em papel. As frases grafadas em letra maiúscula devem ser utilizadas para os títulos de indicação de urgência. Quando necessário enfatizar palavras e expressões, outros recursos devem ser utilizados. Sublinhar, grifar, colocar palavras em asterisco, além dos recursos para ênfase. Existem outros símbolos que expressam sentimentos e emoções. Veja na sequência como a junção de caracteres pode formar imagens muito expressivas. Os smileys são ícones formados por parênteses, pontos, vírgulas e outros símbolos do teclado. Eles representam carinhas desenhadas na horizontal e detonam emoções. É difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se está realmente bravo ou feliz, ou se está sendo irônico. Em um ambiente no qual só há texto, por isso entram em cena os smileys. Comece a usá-los aos poucos e com o passar do tempo estarão integrados naturalmente às suas conversas online. Lembre-se que os smileys são expressões que devem ser utilizadas apenas na comunicação informal, com quem se tem o maior grau de intimidade. Essas regrinhas auxiliam na escrita, mas há também outras regras de comportamento que ajudam a manter o bom relacionamento na comunicação via internet. Respondendo o e-mail, procure responder a todas as mensagens pessoais. Isso expressa respeito e consideração aos seus interlocutores. Parágrafos. Quando a mensagem for longa, deixe espaços em branco entre os parágrafos. Isso melhora a aparência do texto e facilita a leitura. Ao responder, não deixe todo o título da mensagem respondida, mas o suficiente para indicar o que você está comentando. A aparência do e-mail, lembre-se de limpar a mensagem de resposta, apagando cabeçalhos e espaços desnecessários. Efeito cascata, quando se tem uma sequência de resposta, a mensagem fica sinalizada em cada linha adicionada. Se você já é o terceiro ou quarto a responder, aparecerão vários níveis. Procure apagar alguns desses símbolos para melhorar a estética da mensagem. Assinatura. Para uniformizar a sua assinatura do e-mail, é possível criar uma assinatura padrão, contendo o seu nome completo e outras informações que julgar importantes, como cargo, nome da instituição que trabalha e telefone. Cuidado para não exagerar na assinatura, pois, segundo a etiqueta, deve utilizar no máximo 4 linhas para esse texto. Listas e new grupos, participe dessas colocações apenas quando tem algo importante a dizer. Evite mensagens como concordo plenamente com fulano, muito bom. As listas de discussões são para troca de opiniões e informações. Por isso, contribua quando tiver algo a acrescentar à discussão. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado.
e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários, as suas dúvidas, responda a questão proposta, mas também interaja com os colegas, dê sua opinião. O fórum é para discutir o que acabamos de ver nesta aula. Para cada aula existe um fórum de discussão esperando pela sua participação. E não se esqueça dos estudos da apostila e das atividades propostas que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento. Por enquanto é só e bons estudos. E até a próxima!